E aí galerinha, tudo bom? Aqui quem tá falando para vocês é o professor Renato aqui da Escola Pequeno Príncipe. Estou gravando esse vídeo aqui para vocês, galerinha do 8º ano vespertino, que é sobre o tema 3, que trabalha com o tema os trabalhadores na sociedade industrial. Então a gente vai ver nesse tema como é que estava a vida dos trabalhadores, dos operários lá na Revolução Industrial, bem no comecinho da Revolução, para a gente entender como é que eles começaram a se organizar e como é que eles conquistaram de fato os seus direitos, ok? Então presta atenção nessa aula, que ela é um pouquinho difícil, que a gente vai falar sobre Revolução Industrial. Como a gente já tinha visto na semana passada, o tema 1 e o tema 2 da Revolução Industrial, agora a gente vai ver o tema 3. Na semana que vem, a gente fecha essa unidade 2 com o tema 4. Beleza, pessoal? Então vamos lá para essa viagem, para o vídeo não ficar muito longo. Ok? Então vamos lá falar um pouco sobre Revolução Industrial. Bom, relembrando algumas coisas que a gente falou na aula passada. A gente falou basicamente sobre a Revolução Industrial, por que ela aconteceu. Ela surgiu justamente na Inglaterra, porque a Inglaterra foi o primeiro lugar onde apareceram as primeiras fábricas. Então, o pioneirismo inglês é justamente a Inglaterra sendo o primeiro país a ter indústrias. O primeiro país como se a Inglaterra fosse o palco da Revolução Industrial. Beleza? Então, a Revolução Industrial ela vem através de uma classe social chamada de burguesia. A burguesia vai conquistar grande poder político na Inglaterra com as revoluções inglesas, né? Tanto a Revolução Puritana quanto a Revolução Gloriosa, vai fazer com que a burguesia tenha o poder, ela vai dominar o parlamento e vai controlar a monarquia. Então, com esse contexto político, a burguesia vai estar propícia a alavancar uma produção que vai modificar radicalmente o modo de se produzir os produtos, ok? Então, a burguesia ela é a grande iniciadora, incentivadora da Revolução Industrial. O que é a Revolução Industrial? É a transformação do modo de produção da manufatura ou do artesanato para a maquinofatura, ou seja, para o uso de máquinas. Ok? Isso é a Revolução Industrial. Na Revolução Industrial se produzia mais em menos tempo e com menos trabalhadores. Então as máquinas vieram de fato para substituir a mão humana. Então o que acontece? Inicialmente o artesanato era a forma de se produzir os produtos. O cara trabalhava na sua própria casa, fazia de forma individual, não havia padronização dos produtos. Ele fazia na hora que ele queria, ele mesmo vendia o produto, ele pegava a matéria-prima, ou seja, ele fazia a matéria-prima, ele fazia tudo, ok? Tudo, absolutamente tudo. Então, no artesanato, aí no ponto 4, você identifica que o artesão ele fazia tudo, era tudo o controle dele, as ferramentas eram dele, a casa era dele, tudo era dele, beleza? E ele trabalhava na hora que ele queria, que ele era doidão. A manufatura é um pouquinho diferente. Um cara vai reunir várias pessoas, vários artesãos para ir trabalhar em um determinado galpão ou uma casa, por exemplo. Então, lá, dezenas de pessoas se reúnem para poder fabricar os produtos. Nesse local, o artesão, o trabalhador, ele não tem mais o controle total da produção. Okay? Ele tem um patrão agora, ele tem um cara que manda nele. Então, as ferramentas não são mais do artesão. Ok? Ele tem que cumprir um horário durante a semana, ok? Deu para compreender isso aí? Então, ele não tem mais o domínio todo da produção. Isso é a manufatura, ok? Como a gente tinha a manufatura do açúcar, que era justamente dos engenhos de açúcar que vocês viram no ano passado em História. E a maquinofatura, que é justamente a Revolução Industrial, quando a gente passa a utilizar as máquinas para poder fabricar os produtos. O trabalhador deixa de ser um produtor e passa a ser um operador de máquinas, ok? A Revolução Industrial teve inicialmente 3 fases, agora a gente já está na 4ª fase, que é a fase da automação. A primeira fase somente na Inglaterra, a segunda fase que é exportada para alguns países da Europa, que começam a se industrializar, a terceira fase, que a partir de 1969, você tem a Guerra Fria, né, a expansão da indústria nuclear, o surgimento do computador, o surgimento da internet, tudo isso já na terceira Revolução Industrial. E a 4ª fase, que é a era da robótica, da automação e por aí vai.
Beleza? Então essas são as fases da Revolução Industrial que a gente falou na aula passada. E houve vários inventos de máquina a vapor, né, a spin gene e diversas outras máquinas que surgiram para justamente alavancar a produção industrial, alavancar a produção nas indústrias e aumentar a produção. Assim, as pessoas teriam mais lucro e seria mais fácil de produzir. Beleza? Bom, a gente vai iniciar agora, basicamente, o assunto de fato, que é o tema 3 da unidade 2, que é sobre a vida, o trabalho no sistema fabril, ou seja, os trabalhadores na sociedade industrial. Primeiramente, a gente sabe que as fábricas surgiram na intenção justamente de substituir o artesanato, de tirar o controle dos trabalhadores. Então, era uma forma de tirar o poder dos trabalhadores. Era a construção das indústrias. Nas indústrias, eles ficariam confinados e eles deveriam cumprir tarefas, eles deveriam fazer uma etapa apenas da produção, eles não teriam mais o domínio de nada, as ferramentas não seriam deles e eles só iriam lá de fato para trabalhar. E esse trabalho deles seria regido por um patrão. Então, as fábricas surgiram justamente nesse cenário, com uma pessoa comandando, uma pessoa que é o patrão, ele vai comandar uns funcionários, que vai ser justamente os operários. Okay? Esses operários eles não têm mais a liberdade de produzir na hora que eles quiserem. Eles vão ter que cumprir horários para produzir. Ok? Beleza. Também as pessoas passaram a ficar reunidas no mesmo espaço, né? E isso precisava de fato um pouco de rigor para poder controlar as pessoas, já que elas poderiam ficar conversando e tudo mais, né? Então precisou de um rigor um pouco maior para poder de fato funcionar as pessoas trabalhando no mesmo espaço. As tarefas passaram a ser divididas. Isso era uma forma de tirar o poder do artesão, de tirar o poder do trabalhador, dividir o que ele deveria fazer. Porque se ele soubesse fazer tudo, ele ia trabalhar na hora que ele quisesse, entendeu? Então, uma das coisas que eles pensaram na época foi de tirar o poder do trabalhador. E isso eles conseguiram dividindo as tarefas e cada trabalhador ficaria responsável por apenas uma tarefa, apenas uma função. Isso faria com que ele não tivesse o controle total da produção, ok? Isso é também importante. Surge o patrão, que é o cara que vai comandar os trabalhadores, que é o cara que é o dono o dono dos meios de produção, é o dono das máquinas, é o dono do espaço, é o dono da matéria-prima, é o dono de tudo, que é o patrão, que no caso vai ser o burguês. E também, como eu já falei para vocês, o fim da autonomia do artesão, ele não vai ter mais o controle da produção, então ele vai ter que realizar apenas uma tarefa, ele vai ter que cumprir o horário e ele vai ter que ser comandado por um patrão, entendeu? Ele deixa de ser produtor e passa a ser um operador de máquinas. Antes ele produzia o próprio produto que ele vendia, agora não, ele vai operar uma máquina e essa máquina é que vai fazer todo o serviço que ele fazia outrora. Novos valores sociais, sim, tudo isso acaba se modificando. O artesão ele poderia muito bem viver distante da cidade, ele poderia ter relações mais, vamos supor, pequenas, né, com poucas pessoas. Já nas fábricas, não, ele tinha que conhecer várias pessoas, ele morava próximo às fábricas, em locais em que ele precisava, de fato, ter um contato maior com as pessoas. A vida na cidade é diferente da vida pacata do campo, então vários valores começaram a se modificar, entendeu? Então eles começaram a valorizar outras coisas, e aí começou justamente os problemas sociais a partir daí. Então, o que a gente pode identificar bem aqui nesses novos valores sociais é justamente a ideia de que o homem ele tinha lá sua vida no campo e ele vem para a cidade no êxodo rural, e aí na cidade ele começa, vamos dizer, a ter novas relações sociais com outras pessoas. E isso acaba modificando um pouco o seu pensamento, a sua cabeça, ok? As pessoas ficam mais estressadas e por aí vai. Justamente a vida urbana é muito diferente da vida rural, né?
Na vida rural há um isolamento natural que as pessoas têm devido à vastidão dos campos, e também poucas pessoas vivem na zona rural. E na zona urbana não. Existe um aglomerado de pessoas, e esse aglomerado faz com que as relações sejam constantes e intensas. Isso modifica a cabeça da pessoa. E também, nesse cenário, as máquinas passam a estar no comando. As máquinas que determinam o trabalho. Não é mais a condição natural ou biológica dos seres humanos. Quem vai determinar a funcionalidade do trabalho são as máquinas. Elas que vão determinar o tempo. Ok? Então, lembre-se disso. E a ditadura do relógio. Então, o trabalho ele vai ser regido por horários fixos, porque a partir daqui o horário, o tempo vai ser dinheiro. Então as pessoas vão começar a organizar sua vida através da produção. É nesse cenário que vai surgir justamente a ideia das pessoas que eram alienadas, porque elas vão seguir tanto o trabalho que elas não vão conseguir mentalizar mais nada, nem os problemas políticos, nem os problemas sociais, problemas religiosos. Elas vão fazer vista grossa para tudo, porque elas vão estar mais preocupadas em cumprir o horário do que de fato pensar e repensar sua vida, ok? Então a ditadura do relógio é o seguinte: o relógio vai começar a comandar a vida das pessoas. Elas vão organizar sua vida de acordo com o horário de trabalho, ok? Lembre-se disso. Então nós temos aqui, como era cansativo o trabalho fabril. A gente tem uma simulação aqui do filme do Charlie Chaplin, né? Tempos Modernos, que vocês vão assistir quando estiverem no 9º ano. Então nesse filme aqui você pode observar como era o trabalho nas fábricas, só para você ter uma noção de como funcionava, ok? Vamos passar. O trabalho feminino e infantil. Bom, nas indústrias o trabalho era cansativo para todos. Só que os homens, eles tinham salários maiores, porque eles eram vigorosos e eles poderiam muito bem se revoltar contra o patrão e conseguir os seus direitos. E aí os patrões, eles começaram a ver na mulher o sexo frágil que poderia trabalhar nas indústrias, né? Não que ela seja o sexo frágil, mas eles começaram a observar nas mulheres uma maneira de contratar elas, sabendo que elas são submissas aos homens. Elas não iam contestar o seu trabalho, elas iam aceitar, porque naquele momento a visão do homem sobre a mulher era justamente dela apenas aceitar as condições impostas pelo homem. Então o trabalho cansativo vai meio que estressar os homens, e os patrões vão começar a contratar mulheres e crianças, ok? Então eles tinham muitos lucros e eles não queriam perder esse lucro. Para isso eles contratavam, por exemplo, 3 mulheres no valor de um homem, por exemplo, ou 4 mulheres no valor de um homem. E essas mulheres tinham uma produtividade muito alta em relação aos homens. Então eles contratavam mais pessoas que tinham mais trabalho, que facilitava ainda mais a produção, e as mulheres recebiam menos, ok? Então, mulheres eram contratadas para trabalhar mais e ganharem menos, como eu coloquei aqui no slide que vocês estão podendo observar. Mulheres eram contratadas para trabalhar mais e ganhar menos. Crianças começavam a trabalhar aos 7 anos e ganhavam 5 vezes menos do que os adultos. Olha só a molecagem que era nesse tempo. Então, as crianças eram contratadas, né? Tem até um filme que depois eu vou passar para vocês na semana que vem, que as crianças eram contratadas justamente para trabalhar e ganhar 5 vezes menos do que os adultos ganhavam. Só para ter uma ideia. Que já era pouco o salário dos adultos. E as crianças ganhavam uma merreca para realizar o trabalho igual ou até superior ao dos homens, ao dos adultos. Então nós temos aqui a imagem de crianças. Era muito comum no século XVIII ver crianças trabalhando nas fábricas, até no século XX também. Aqui no Brasil, por exemplo, no início do século XX, nós tínhamos várias crianças trabalhando nas fábricas. Isso era uma coisa rotineira, pessoal. E aqui a gente tem as mulheres e as crianças ao mesmo tempo. Então mulheres e crianças eram
contratadas para trabalhar nas fábricas porque trabalhavam mais horas, cerca de 15 a 16 horas por dia, e ganhavam menos do que os homens. A moradia dos trabalhadores. Se a vida no trabalho já era difícil, imagine como é que essas pessoas tinham condições de morar em locais adequados. E não moravam em lugares adequados. Então, a maioria morava perto da fábrica porque trabalhava mais de 16 horas por dia. Se morasse longe, ia gastar muito tempo caminhando, ia chegar cansado. E quando saísse do trabalho, ia chegar cansado em casa. Então, para evitar isso, eles moravam perto dos locais de produção para facilitar essa questão do deslocamento. E geralmente esses locais próximos eram do patrão. Então o patrão alugava, o cara trabalhava praticamente de graça. Trabalhava na indústria para pagar o aluguel da sua casa. E aí praticamente não sobrava nada. Então eles viviam uma vida muito difícil naquele momento. Então o começo do trabalho das fábricas vai ser um começo muito difícil, de horas cansativas de trabalho, de mais de 15 horas de trabalho, e isso vai fazer com que muitas pessoas comecem a contestar o poder dos patrões. Eles viviam em casas alugadas, às vezes, principalmente em casas do patrão. Essas casas viviam várias pessoas, não era só uma pessoa, não existia higiene algum nessas casas, eles poderiam contrair doenças facilmente. Não existia facilidade em encontrar água, né? Geralmente a água era disponibilizada em bicas, né? Que ficavam expostas a todo tipo de contaminação, né? Não havia fossas, então provavelmente tinha muitos indícios de doenças, né? Principalmente doenças relacionadas a esse tipo de atitude. E a vida dessas pessoas era muito difícil. Então eles não estavam nem ligando para a questão de higiene, eles queriam cumprir apenas o horário de trabalho deles. Então viviam uma vida miserável e muito cansativa, né? Então os caras não tinham tempo nem para pensar. Então acredita-se, por exemplo, alguns sociólogos que essa ideia de colocar eles para trabalhar muitas horas era justamente para eles não terem tempo de pensar nos problemas políticos, nos problemas sociais. Então aqui a gente tem um exemplo de como eram as casas, geralmente eram de andar, né? E eram pequenas e moravam várias pessoas nessas casas. Não tinha higiene nenhuma. A nova divisão social. Então, a sociedade passou a ser dividida em dois grupos. A burguesia, que eram os donos das indústrias, ou seja, os patrões, e o proletariado, que eram os trabalhadores. Ok? Então, a divisão da sociedade a partir da Revolução Industrial vai ser em duas classes. A burguesia, que era o patrão, e o proletariado, que eram os trabalhadores. Ok? Então, a burguesia, que era dona dos meios de produção, ou seja, dono das indústrias, dono das máquinas, dono das ferramentas. E era representado basicamente pelo patrão, ok? Então a burguesia era dona dos meios de produção e nós tínhamos a personificação da burguesia no patrão. E o proletariado, ele vende a sua mão de obra em troca de um salário no final do mês. Então o proletariado é todo aquele que vende a sua mão de obra, vende o seu trabalho para receber um salário em troca, ok? Então essa pessoa que vende a sua mão de obra para receber um salário é chamado de proletariado, ok? Deu para compreender isso aí? Então a sociedade nessa época vai ser dividida em duas classes, a burguesia e o proletariado. A burguesia é a dona de tudo e o proletariado são os trabalhadores, ok? Então nós temos aí, o cara que está segurando dinheiro é um operário e o cara que está escondendo o dinheiro aqui é o patrão, ok? É a burguesia. Então o salário, quem recebe o salário é o proletariado e quem paga o salário, recebe o lucro da produção, é o burguês. Ok? Organização da classe operária. Mesmo com todo esse cenário de dificuldade, os trabalhadores não ficaram quietos. Mesmo com a quantidade de horas que eles trabalhavam, eles não ficaram quietos. Eles começaram a brigar pelos seus direitos. E aí surgiram vários movimentos que lutavam para ter os seus direitos garantidos.
E aí, um dos movimentos muito importantes nesse momento foi os quebradores de máquinas, também conhecidos como ludistas. Esses quebradores de máquinas, eles lutavam por melhores condições de trabalho e também pelo fim das máquinas, porque eles acreditavam que as máquinas roubavam o emprego dos homens, ok? Então, o que acontece é que a organização da classe operária, ou seja, os movimentos em busca de direitos, eles vão surgir justamente em contraposição às máquinas, em contraposição à burguesia. Então, os quebradores de máquinas, também desses quebradores de máquinas, surgiu um grupo muito conhecido que é justamente os ludistas, né? Liderado, eles receberam esse nome por causa do Ned Ludd, ok? Então, os ludistas eram quebradores de máquinas. A gente vai ver já uma imagem deles. Depois começou a surgir os primeiros sindicatos, né, os chamados trade unions. Esses sindicatos, eles tinham a missão justamente de buscar conquistar os direitos, redução da horário de trabalho, melhores salários, condições melhores de higiene nas indústrias e por aí vai, ok? E também surgiu o movimento cartista. O movimento cartista, diferentemente do movimento ludista, que era um movimento mais radical, o movimento cartista ele buscava, por meio da política, conquistar os direitos, né, favorecer a criação de leis para que fosse conquistado direitos. Então, os ludistas, eles queriam quebrar as máquinas, eles eram radicais. Os cartistas não, eles eram pessoas que queriam conquistar os direitos através de leis, através de ir no parlamento, de ter pessoas influentes para poder buscar os direitos que eles tinham, ok? Então, a organização da classe operária vai ser baseada nisso. Primeiro surgem os quebradores de máquina, que vão lutar pelas melhores condições de trabalho e contra as máquinas também. Vão surgir, dentro desse movimento, surgem os ludistas, que eram os quebradores de máquina. Também surgem os sindicatos, que até hoje tem, que são aqueles que buscam direitos de forma conjunta, ok? E o movimento cartista, que buscava conquistar os direitos através de leis, através da política. Então, nós temos algumas imagens aqui, ó. Por exemplo, a imagem dos quebradores de máquinas, né? Os ludistas. Nós temos aqui uma imagem que representa os sindicatos, né? Unidos, os trabalhadores têm força. E nós temos também o movimento cartista, que eram pessoas que levantavam a bandeira justamente de conquistar os direitos através de leis, através da política, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre o trabalho na sociedade industrial. Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer coisa, deixe os comentários aqui, ou então faça a sua pergunta lá no fórum que vai ser aberto logo após o final dessa aula. Beleza? É nóis, pessoal. Valeu!